E aí, meu nome é Henrique Custódia, esse é o canal da Code Dimension e hoje eu quero mostrar como mocar services. Bora lá ver? Aqui eu tenho um projeto, né? Onde basicamente é a continuação do último vídeo, onde eu criei aqui basicamente uma funcionalidade, como a gente pode ver aqui, ó. Ando aqui rapidinho, ó, no browser. A gente consegue pesquisar livros, né? Então, por exemplo, eu vou botar aqui refactoring, eu achar. Também se eu botar R, ele vai achar alguns aqui que tem R também. E, por exemplo, se eu botar DRE, ele vai pesquisar. Então, basicamente é um service, né? Tem algumas coisinhas a mais, claro que tem um componente e tudo mais aqui. Mas, basicamente, o que a gente vai testar aqui de fato é um service. O service é esse daqui, basicamente, ele tem a responsabilidade de pesquisar, né? Quando a gente bota alguma string, no caso uma string ali no campinho aqui, ele recebe essa string aqui no parâmetro, né? E então faz toda essa lógica aqui de pesquisa em cima de uma lista pré-definida de livros. No vídeo anterior, essa lista de livros ela estava sendo passada pelo componente aqui e tudo mais. Se quiser ver o vídeo anterior, bem legal, sobre services, dá uma olhada lá, como funciona o teste de services. Então, basicamente aqui eu quero mostrar como mocar, né, a dependência de um service e a injeção. Então, por exemplo, eu passei, né, a listinha de livros que estava no componente, aqui no App Component, para dentro de um service específico, que no caso eu chamei de Books Service. Esse service aqui, ele, num cenário de vida real, digamos assim, ele provavelmente ia consultar uma API, né, que ia trazer essa lista aqui de um servidor. E isso daqui seria uma chamada síncrona e tudo mais. Mas para focar um pouco melhor no fluxo de mock e tudo mais, não complicar muito o exemplo, eu deixei pré-definido igual como era antes ali, só que lá dentro do componente. Aqui eu passei para dentro de um service específico. Então basicamente são os mesmos dados, beleza? Aqui no Search Service, como dá para ver, ao invés de ter dois parâmetros aqui, né? Antes tinha um parâmetro Books e o segundo parâmetro era esse daqui, o Search Text. Então eu removi e coloquei como dependência o Book Service, né? Que é o service aqui que traz os books. Então basicamente eu injeto ele, né? Via injeção de dependência e consumo ele por dentro. Então basicamente a gente tem uma dependência aí bem comum, né? Que no caso um service às vezes que é mais utilitário consome um service que é mais acesso de dados, no caso, né? Então a gente consegue ter uma diferença aí de responsabilidades que é bem comum, que é bem legal, inclusive. A gente fazer services que realmente geralmente resolvam uma coisa só ou tenham uma responsabilidade única. No caso, esse service aqui ele tem a responsabilidade de fazer uma pesquisa, né? Enquanto o Books, né, provavelmente seria uma chamada HTTP e tudo mais. Então, é legal esse conceito também. Então, basicamente, a gente vai testar aqui como fazer o teste, né, desse Search Service depois que ele consome os livros e a injeção de dependência. O service aqui, basicamente, pode ser testado da seguinte forma. A gente dá para ver que o teste, eu não vou ficar repetindo tudo, né, porque no último vídeo eu já expliquei basicamente como funciona esse teste todo aqui. Mas eu quero ressaltar que o que a gente vai fazer é mocar a dependência de Books Service, ok? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, a lógica vai ser inteira aqui. Depois disso, tem as questões de informar o valor que deve ser retornado no mock, mas a jogada toda acontece no before it, digamos assim. Então, ok, eu estou usando o Jest aqui, mas se você está usando Karma com Jasmine, não tem problema nenhum. A ideia é a mesma, não é dependente do framework de teste que você está usando. Então aqui eu optei por Jest porque eu estou usando o Next e é um pouquinho mais legal, um pouco mais fácil de configurar as coisas. E eu tava com saudade do Jest. Então, basicamente, eu criei aqui um service de mock, né? E basicamente em cada before it eu
coloco uma instância, né, desse service. No caso, é só um objeto que tem aqui basicamente a mesma interface, né, do service aqui de books. Ó, pode ver que ele está com o método getBooks. Então eu passo aqui um objeto real, só que num método, de fato, eu moco. Então eu passo jest function, né, que é um fn aqui, eu acho que é function. Então basicamente o jest function retorna um jest.mock. É basicamente uma interface onde eu consigo manipular o valor que a função vai rodar e tudo mais. Então getBooks é uma função, é um método do objeto aqui, que seria representado pelo... peraí que eu me perdi aqui. Opa, pelo método aqui, getBooks. Então ok, consegui mocar, beleza? Agora que eu tenho um objeto com a função, que realmente é a função pública que vai ser chamada, né, no search service, o que eu faço com esse objeto? Beleza, eu pego aqui o provider, né? Como dá para saber na injeção de dependência, a classe em si é geralmente o token, né, que a gente usa para injetar o próprio service. Então a classe é o token, né, a chave para injeção da instância do service. Okay? Então basicamente o que eu estou fazendo aqui, quando o Angular encontrar esse token, que é o book service, ele tem que usar o book service mock, beleza? Então basicamente o que vai acontecer aqui é que o search service ele vai injetar de fato, né, o book service normalmente, vai funcionar normal, só que a instância do book service que vai vir, na verdade é o objeto aqui, ó. Não, na verdade é esse objeto aqui e não a classe book service de fato que eu criei aqui, né? A instância dessa classe no caso. O que vai vir de fato vai ser o objeto aqui que eu defini. Então basicamente é isso que essa instrução aqui faz. Define um token e eu estou dizendo Angular usa esse valor aqui que eu estou definindo para o token, beleza? Não usa o valor que tu encontrar antes, usa esse que eu estou definindo agora. Então basicamente na hora que a injeção acontecer, que é basicamente quando eu injeto o search service, ele vai usar esse objeto aqui, ok? Bem tranquilo, né? A lógica por trás disso é justamente a gente não ter uma dependência direta de objetos externos ao objeto que a gente está testando, né? No caso, o teste aqui, ele é voltado para o search service. Então, se a gente tivesse uma dependência real do book service, né, mantesse essa dependência, né, porque ela existe de fato no código real, mas se a gente mantesse essa dependência no teste, qualquer alteração aqui, por exemplo, em getBooks, se eu mudasse aqui alguma coisa, se eu desse esse daqui, por exemplo, ia afetar totalmente os testes que acontecem aqui, entende? Porque estaria uma dependência acoplada, digamos assim, testes. Então, qualquer mudança que aconteça numa dependência quebraria o service em questão, no caso o search service. Então, essa prática de mocar ela é essencial em testes unitários, porque a gente está justamente testando a unidade, entende? Então, pensa em como se tivesse um emaranhado de coisas que se ligassem e quando você quer testar alguma coisa, você testa só um quadradinho, em vez de testar todos os quadradinhos que estão se ligando ali para fazer com que aquele quadradinho central funcione, você vai precisar mocar tudo. Então é como se cortasse todas as ligações e recriasse com coisas que mantêm a mesma interface de uso, mas entregam valores totalmente de mentira e que sejam fáceis de manipular para também a gente conseguir entender e melhorar como o código pode funcionar em diversos casos de uso, entende? Consegue mocar, o nome disso é mocar, afinal, né? Consegue criar cenários fictícios para testar, estressar o código e ver se ele funciona certinho, né? Como é devido. Então, beleza. Basicamente, essa é a ideia do mock. A gente sempre vai mocar as dependências. No caso da dependência que eu digo, no caso do Angular, né? Como basicamente tudo que a gente faz é via injeção de dependência, que é o jeito correto de trabalhar, as dependências vão ser informadas através da injeção. Então a gente sempre vai focar dessa forma aqui, né? Beleza. Como, afinal,
eu manipulo esses valores, né? Porque eu falei até agora como eu substituo o token do service, mas como eu manipulo o valor que eu estou definindo nesse mock aqui, no caso jest function, como eu manipulo? Beleza. No primeiro teste aqui, eu estou dizendo aqui, quando não tem dados, esse é o contexto, né? O describe aqui, quando não tem nenhum tipo de dado, ele deve retornar um array vazio. E sim, deve retornar de fato, porque o primeiro check é aqui, ó, eu retorno livros, né? E eu verifico aqui, ó, livros, length é igual a 0. Se é igual a 0, então ele retorna um array vazio, beleza. Mas como é que eu testo isso? Como é que eu realmente verifico que o array tá vindo vazio? Afinal, ele é uma dependência externa. O jeito mais direto é assim. Então, eu pego basicamente o objeto lá, né? O book service, que é o mock que eu tô criando. E pego aqui get books e uso esse método aqui. Tem vários outros métodos aqui, como eu posso mostrar. Ó, ponto método. Posso botar mock aqui. Olha que tanta coisa que a gente tem. Eu vou botar um return. Ó, mock return value, mock return this, mock value ons. Então tem várias formas de mocar o valor. Isso no caso do Jest. No Jasmine tem outros métodos também e dá para fazer a mesma coisa. Então basicamente eu estou fazendo aqui. Então getBooks ele tem que basicamente retornar um array vazio, beleza? Então na hora que o service, né, injetar tudo, ele vai chamar o método getBooks, como a gente pode ver aqui. E aí ele vai fazer o check normal. Então é uma forma muito fácil e simples de mocar e criar cenários diferentes. Outro exemplo, por exemplo, é no contexto de quando já tem dados, já tem livros no caso. Então ele deve retornar só um item quando eu aplicar teste. Então eu tenho uma lista de livros aqui, eu estou dizendo, no mock, faz o mock retornar essa lista de livros. Teste, other thing. Então eu vou pesquisar a palavra teste, ele tem que retornar teste, né? Então é outra forma de testar. Aqui também, tem que retornar 2 itens no mesmo contexto de dados. Ele vai retornar aqui, aqui, aqui. E por aí vai. Então, cara, mocar é uma forma muito fácil, assim. Tá muito fácil, principalmente no Angular, assim, eu sei que em outros frameworks fica um pouco chato, porque geralmente tem que mocar import de módulo, né? Diretamente ali, módulos do JavaScript. Fica um pouco chato, mas no Angular, assim, é a coisa mais linda do mundo, assim, porque gestão de dependência realmente, ela facilita em muitas coisas mais, mas teste unitário, assim, é uma das coisas que eu mais me impressiono, assim, com a facilidade de manipular o ambiente de teste, sabe? De conseguir realmente isolar a unidade e testar ela, estressar ela até o ponto de ter a real certeza de que aquele código está bem testado, beleza? O vídeo de hoje é sobre isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Qualquer sugestão, deixa um comentário aí embaixo, beleza? Até mais.